Assistir com muita fé às reuniões das igrejas online, pela TV ou internet, é a mesma coisa que ir aos templos ou não? Excelente pergunta. Outra pergunta, porque estou em dúvidas. Nessa pandemia, quem foi que fechou os templos? Foi Deus ou o demônio? Espiritualmente falando. Outra pergunta muito boa. E não só boa, elas são muito importantes, por isso eu decidi vir aqui responder. Muito obrigado, Carlos Carvalho, por deixar aí seu comentário, por expor as suas dúvidas e me dar a oportunidade de poder te responder. Então, bora lá! Seja muito bem-vindo ao canal A Paroleira, o canal dessa pessoa aqui, Bruna Vona. Eu achei a dúvida do Carlos muito importante e pode ser que tenha outras pessoas com as mesmas dúvidas que ele. E aí eu decidi gravar o vídeo para responder. Tem comentários que eu respondo escrito, mas eu vou mostrar para vocês um comentário que eu respondi, que foi um livro praticamente. Isso aqui, ó. O menino perguntou, né? Aí eu fui responder. São 3 comentários, mas olha só. O primeiro, se liga. Ó. Ai, gente, adoro responder. Esse aqui é só pra dividir, que essa aqui é a segunda pergunta que ele fez. Se liga. Eu devia ter gravado um vídeo, né, gente? Mas eu já gravei vídeo falando sobre isso, enfim, mas olha aí. Será que ele teve paciência de ler? Não sei. Primeira pergunta. Assistir lives na internet é a mesma coisa que frequentar a igreja ou o templo? Mas antes do veredito final, eu vou falar pra você ir já pensando qual você acha que vai ser a resposta. Mas vou apresentar pra você que me assiste os argumentos para que a gente possa pensar se é a mesma coisa ou não. Bom, primeiramente nós somos cristãos, nós seguimos Cristo. O que Jesus fala sobre isso? Porque lembre-se, tudo que um cristão for fazer, a gente tem que ter base na Bíblia, sempre na Bíblia. Por isso vamos raciocinar com base na Bíblia. Quando Jesus ele ressuscitou e ele estava partindo para subir para o céu, ele disse assim para os discípulos dele: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ir sempre deixando aqui embaixo onde é que está escrito o que eu estou citando para que você possa conferir. E depois que Jesus diz isso, o que acontece? Os discípulos obedecem Jesus. Eles ficam em Jerusalém esperando a promessa se cumprir. Porque Jesus disse que era para eles ficarem até que do alto fossem revestidos de poder. E eles permaneceram em Jerusalém, juntos, orando. Aí em Atos, no capítulo 2, acabei falando, o que vai acontecer? A Bíblia vai nos contar, no caso Lucas, né, porque foi Lucas que escreveu Atos, vai nos contar que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo veio sobre eles com o som de um vento impetuoso e encheu eles do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, ou em novos idiomas, idiomas que eles nunca haviam aprendido a falar, e eles falaram como sinal da descida do Espírito Santo sobre eles. E Lucas também deixa o detalhe que mais ou menos 120 pessoas estavam naquele lugar. A quantidade de 120 pessoas está descrita no capítulo 1 de Atos, no versículo 15. Bom, daí a gente já pode tirar uma pequena análise. Jesus deu uma ordem para eles continuarem em Jerusalém. Eles continuaram em Jerusalém porque tinha uma promessa de que eles seriam revestidos de poder. Beleza. Só que eles permaneceram juntos, esperando essa promessa. E Lucas nos narra que foi justamente num dia que eles estavam juntos, orando, que a descida do Espírito Santo veio sobre eles. Ou seja, eles não estavam sozinhos em suas casas. Foi no momento em que eles estavam juntos que houve o cumprimento da promessa que Jesus havia deixado para os discípulos antes de ele ir para o céu. Ok, vamos agora continuar com mais informações para a gente poder pensar melhor. Bom, o que é a palavra igreja? O que ela significa? A palavra significa ajuntamento de pessoas. Por isso que quando as pessoas falam, eu sou a igreja, não. A igreja é um conjunto de pessoas. É o que essa palavra significa, igreja, ajuntamento de pessoas. Ou seja, somente quando há junção de muitas pessoas ou algumas pessoas significa igreja.
Por isso que Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está representando o que significa uma igreja. Onde tem 2 ou 3 reunidos, já pode significar uma igreja, porque a palavra significa ajuntamento de pessoas. O que a gente vai ver depois nas cartas do Novo Testamento? Primeiramente começa em Atos, né, com a descida do Espírito Santo, e a gente vai ver no comportamento dos discípulos de Jesus, eles formarem uma organização para a igreja. E eles de fato fazem isso. E inclusive tem cartas pastorais, né, do apóstolo Paulo para instruir pastores e como separar diáconos, bispos, enfim. O Novo Testamento é repleto de instrução para a igreja, para esse ajuntamento de pessoas que se formou após a descida do Senhor Jesus, a pregação do Evangelho e após a ressurreição dele. Porque a missão que nos foi dada é essa: ide, fazei discípulos por todo mundo, ensinando as coisas que o Senhor Jesus ensinou. Mas o que mais a gente pode ver de Jesus falando que nos faz pensar de que o online não substituiria a igreja? Jesus, quando ele é questionado, ele sempre fala uma coisa que Deus está falando muito comigo sobre o que Jesus sempre fala quando é questionado. Até quando ele foi questionado por Satanás, quando ele foi tentado, ele disse a mesma coisa. E ele repete isso inúmeras vezes. E eu nunca tinha percebido, mas agora eu estou percebendo. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Jesus, ele sempre fala, está escrito. Vocês não leram o que está escrito? E ele sempre repete isso, está escrito, está escrito. Mas por que Jesus sempre fala, está escrito? O que significa ele sempre responder assim? Vocês não leram o que está escrito? Significa que o que já está escrito no Velho Testamento, a lei de Deus e todos os demais acontecimentos que ficaram registrados no Velho Testamento são aptos para ensinar. E não só isso, como Jesus é a própria verdade, quando ele diz está escrito, ele está nos dizendo que o que está escrito é verdade. E não só isso, a verdade revelada do caráter de Deus e do caráter do homem após a queda. Ou seja, quando nós precisamos saber o que fazer, está escrito. Já tem pessoas que passaram pelas mesmas situações que nós e que houve interferência de Deus. Está escrito e registrado no Velho Testamento. Por isso Jesus repete milhares de vezes, está escrito. Vocês não leram o que está escrito? Por quê? Porque se nós lermos, vamos aprender. E quando precisarmos, né, ter atitudes novas na nossa vida, a gente vai saber o que fazer, porque a gente já leu o que está escrito. E por que eu quis falar sobre essa questão de Jesus sempre dizer está escrito? Porque está escrito como foi o comportamento de Israel desde que o Senhor chamou Abraão. E os israelitas, eles foram um ajuntamento de pessoas. Formaram, né, uma nação. Mas eles tinham a parte de adorar a Deus. Eles faziam festas, eles se congregavam. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele mandava reunir todo mundo, né? Então, houve várias direções de Deus de reunir a congregação, que no caso significa ajuntamento de pessoas. Vamos fazer a assembleia para falar da lei, para ler a lei. E sempre também, depois que vieram os reis, quando acharam o livro da lei, reuniu todo mundo para ler o livro da lei. Então esse comportamento de estar juntos sempre existiu no meio dos israelitas. E também quando eles criaram as sinagogas, eles começaram a se reunir, eles sempre se reuniam aos sábados para ler a lei, para ler o Velho Testamento. Sempre era costume deles, porque esse costume ajudava eles a guardar a lei de Deus, porque nem todo mundo tinha cópia do livro da lei. Então eles se reuniam para ouvir, para aprender e para poder praticar a lei de Deus. E a gente consegue observar isso em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Esse comportamento de estar junto, congregando, adorando a Deus e aprendendo juntos. O apóstolo Paulo também fala assim:
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas, Bruna, naquela época não tinha tecnologia. Hoje a gente tem, hoje a gente consegue ver o culto pela internet. Então, sim, exatamente, não tinha internet naquela época, né? Mas a internet, ela não veio para mudar as coisas que estão escritas. A internet, para os cristãos, deve ser usada como uma ferramenta para aumentar, né, o conhecimento das pessoas em relação à Bíblia, em relação a Deus, a ajudar pessoas que estão afastadas da igreja a voltarem a congregar e não substituir a congregação, porque Jesus nunca nos deu orientação para não congregar. Se tivesse essa orientação, mas não tem, até porque Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Ele sabia muito bem que a internet ia ser uma realidade, mas não há nenhuma orientação para deixarmos de congregar. Pelo contrário, a orientação que a gente tem, na verdade, é para não deixar de congregar como é do costume de alguns, que foi o que eu deixei, né, o versículo que está em Hebreus, lá no vídeo anterior, que foi aí que você me fez essa pergunta, Carlos. E a gente percebe que quando a igreja está unida, Deus se manifesta. Assim como era com Israel. Quando Israel estava unido e se santificava, Deus se manifestava. Mas assistir lives na internet com fé é importante. Se você está impedido de ir à igreja por algum, né, por falta de tempo, ou porque você está trabalhando, sei lá, num horário que está complicado, ou de repente você está fazendo faculdade, você precisa se alimentar espiritualmente, você pode sim e deve assistir cultos online, porque vai fazer bem para você. Melhor do que ficar assistindo muita Netflix, é melhor assistir culto online. Mas cultos online de igrejas bíblicas, porque tem muita live maluca também, viu? Toma muito cuidado com isso, tem muita gente doida na internet dizendo que é crente. E eu digo doida por quê? Porque se você pega a tua Bíblia e lê o que é que está escrito nela e compara com o que essas pessoas estão fazendo, a própria Bíblia chama essas pessoas de doidas, insensatas, arrogantes, enfim. A própria Bíblia chama essas pessoas de lobos devoradores, falsos mestres. O próprio Jesus disse isso. Então, muito cuidado. Por isso que agora você tem a Bíblia nas suas mãos para que você possa lê-la e verificar se lives que você assiste batem com o que está escrito. Mas a igreja é importante por quê? Porque só na igreja você vai ter contato com pessoas que professam a mesma fé que você. Contato físico. O contato físico é muito diferente do contato virtual. Nada substitui o contato físico. E no culto físico, Deus se manifesta de uma forma especial. Mas também é juntos e unidos em congregação que a gente vai aprender a aplicar o que estamos aprendendo com a nossa fé. Porque vão ter pessoas de tudo quanto é tipo dentro da igreja e níveis diferentes de maturidade espiritual. Por isso que Paulo fala para suportar os fracos na fé, que os fortes devem suportar os fracos na fé. Os maduros espirituais devem suportar os imaturos espirituais. E nisso vamos demonstrar o amor, suportando-nos uns aos outros. E mais, o contato físico, o congregar junto, vai possibilitar uma coisa que o online não possibilita, que é a gente se ajustar o corpo. Ou seja, Paulo também fala que é para nós confessarmos as nossas culpas aos santos, para a gente conversar sobre os nossos pecados com pessoas que são maduras espiritualmente. E a gente só vai conseguir fazer isso congregando, porque a gente vai conseguir observar quem é maduro espiritualmente, porque a gente convive com essas pessoas em comunidade. Então, nós precisamos dessa comunidade, porque assim a gente vai conseguir amadurecer e ajudar pessoas a amadurecer também. E tudo isso para a glória de Deus. É fácil? Não. É mil maravilhas? Não. Você vai se chatear? Muito. Vai se ofender? Muito. Mas vai ter que aprender a perdoar. E é difícil, né?
Mas se somos cristãos e entendemos do que fomos perdoados e o tamanho do perdão que Deus deu para nós, nós vamos ter que aprender a praticar o perdão. Porque nós somos unidos pelo amor de Cristo. É o amor dele que nos une por causa do que ele fez. E o amor cobre a multidão de pecados. Oh, coisa mais linda, meu Deus. Gente, eu choro com essas coisas, você não tá entendendo. Meu marido vê o tanto que eu choro quando eu tô lendo a Bíblia. Eu choro porque é muito lindo. Não tem amor igual. Enquanto eu gravo e falo pra você também, Deus corta a minha alma com essas palavras, porque isso me ensina também. Por isso é bom ouvir pessoas falando da Bíblia. E é por isso que o online também é importante, porque é uma ferramenta para nos aproximar de Deus, mas não substitui a congregação. 15 minutos respondendo a primeira pergunta e agora vamos para a segunda. Foi Deus ou o diabo, espiritualmente falando, que fechou os templos nessa pandemia? Bom, Deus é soberano. Nada foge do controle de Deus. Nada. E isso é um assunto bem interessante. Mas vamos lá. Foi permissão de Deus o coronavírus. Foi permissão de Deus o lockdown. Coisa que não tinha acontecido antes com outras doenças parecidas com a do coronavírus. Mas foi permissão de Deus o lockdown. O lockdown não foi uma perseguição declarada contra cristãos. Não foi só os cristãos que tiveram que fechar os templos. Todo mundo teve que ficar em casa. Então, como não foi uma perseguição, não tem relação à perseguição dos demônios contra a igreja. Não foi uma ação do diabo. Foi Deus que permitiu o lockdown. Então, como foi Deus que permitiu isso e não foi específico, somente os cristãos tinham que ficar em casa, enfim, somente as igrejas tinham que fechar, quem decidiu que ia fechar as igrejas, quem tinha que decidir isso, na verdade, concordar com isso, eram os próprios crentes, porque nós somos ensinados por Paulo em Romanos a nos submetermos às autoridades. Então, se neste momento as autoridades decretaram que era para todo mundo ficar em casa, em quarentena, por um período de tempo, nós, como igreja, como sábios, precisamos obedecer e acatar as nossas autoridades, porque não foi uma perseguição, mas sim uma ordem para todo mundo fazer isso. Foi por um bem maior. E como cristãos, somos sensatos e temos que obedecer às nossas autoridades. A igreja só não se submete às autoridades quando essa lei vai contra os princípios de Deus. Aí sim. Agora, se o governo começasse a liberar um monte de atividade para ser feita, menos as igrejas, aí a gente ia perceber que eles estão sendo incoerentes. Liberar para ir para shopping e não deixar abrir a igreja, aí sim seria uma perseguição. Aí a igreja tem que se impor e falar, epa, direitos iguais. Aí sim nós iríamos contra e teríamos que lutar pelos nossos direitos de liberdade de culto. Porque se pode ir para o shopping, pode ir para a igreja, desde que seja com as cautelas, com os devidos procedimentos de saúde, enfim, recomendados pelas organizações de saúde. Beleza, direitos iguais. Mas tem um detalhe interessante. Deus permitiu fechar os templos por quê? Porque muito cristão não tem comunhão pessoal com Deus em casa. E não é só ir à igreja. A igreja serve para nós aprendermos muita coisa. Ela é essencial na vida do cristão. Mas a comunhão pessoal não pode faltar. Então muita gente, muito cristão foi provado por Deus nessa pandemia. Para ver se ele estava só ligado em cargo, só conseguia buscar Deus na igreja. E se com os templos fechados ele permaneceria firme, fiel. Assim como foram, os cristãos perseguidos no primeiro século permaneceram fiéis, mesmo sem poder congregar. Eles se congregavam escondido, inclusive. Mas nós fomos impedidos por conta da pandemia. Então, muitos foram provados com com os seus relacionamentos pessoais com Deus. Muitos esfriaram. Ou seja, os templos fechados foram uma forma de Deus provar a fé de muito cristão.
E se lermos o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus provou a fé dos judeus muitas vezes, destruiu o templo, permitiu o templo ser destruído, enfim. A aprovação sempre vem. E ela vem da parte de Deus, sempre. É o que está escrito em Tiago. E enfim, terminei de responder as perguntas agora. Eu adoro responder, eu adoro falar sobre as coisas de Deus, eu adoro ensinar o que eu aprendo, compartilhar o que eu aprendo para que você também possa aprender junto comigo. E é isso aí, meus queridos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha. Se tiver alguma outra dúvida, pode deixar seu comentário também. Dependendo da resposta, eu farei um vídeo, né? Porque fica longo. Mas é isso aí. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um grande beijo. Até